Muito bom dia, Toné. Muito bom dia, Tomás. Destacar que é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês para falar sobre as mazelas da nossa universidade, né? Então, E das coisas boas, né? com Eu certeza. vou começar com as coisas boas. Então, essa ideia e esse projeto de construção de um prédio, de um novo prédio para o campus. Por quê? Exato. Então, o que acontece é assim, o campus de Cachoeira do Sul ele foi pensado como um polo tecnológico. Um polo tecnológico é um local para te desenvolver tecnologia. Então, a gente precisa de laboratórios de pesquisa. Então, nós buscamos em Brasília, né, e conquistamos junto ao PAC 5 milhões para a construção desse prédio específico de um centro de laboratórios, para que a gente possa... Hoje, a gente tem muitos laboratórios no campus que estão instalados em locais provisórios. Então, com isso, a gente vai conseguir ter um espaço adequado para que os pesquisadores possam realizar o seu trabalho de uma maneira mais proeminente, né, para conseguir resultados mais proeminentes para a sociedade também. A área construída desse prédio é semelhante aos outros que já tem lá? Sim, a gente seguiu o padrão do campus, né? O campus tem um padrão arquitetônico de construção, então ele vai ser muito semelhante aos prédios de laboratórios de ensino por fora, né? Mas por dentro a divisão dele é diferente. Aí, ó, 5 milhões de investimento, professor? 5 milhões. É bom dinheiro, hein? É bom. dinheiro. Quanto tempo de construção? A princípio, a previsão que a gente tem são 2 anos de construção. É uma empresa de São Cepé que ganhou a licitação, né? Infelizmente não foi uma aqui de Cachoeira do Sul, né? Não tivemos nenhuma inscrita aqui de Cachoeira do Sul no processo licitatório. A gente sempre trabalha com isso, né? E destaca, porque é importante para nós aqui de Cachoeira do Sul que as empresas participem dos processos licitatórios do campus, né? Porque daí o recurso acaba ficando aqui na nossa cidade. Se lembra do nome da empresa? Não, agora de cabeça? Lemos, se não me engano. Lemos Engenharia. São Cepé, mas nós, de qualquer maneira, mandamos um abraço aí para São Cepé, temos muitos ouvintes lá, o prefeito de São Cepé, o Marcelo Elvanger, ele nos disse numa entrevista aqui que tem feito acordos e convênios com a UFSM Campus Cachoeira, eles que estão tão próximos de Santa Maria, né? Diz que ele vem aqui, é muito bem tratado, elogiou muito a UFSM. Esteve aqui conosco, né, num seminário de gestão que a gente teve no ano passado, né, também para enaltecer essas parcerias que a gente tem feito. Pois é, então que seja de São Cepé, nós temos que pensar a região, né? Com certeza, a universidade está aqui para desenvolver toda a região. Então tá bem. Bom dia, professor Anderson. E esses laboratórios novos que serão erguidos, todos ligados aos cursos ofertados pela UFSM? Sim, sim, todos ligados aos nossos cursos aqui, mas hoje a gente tem no campus os laboratórios de ensino, que são, né, para os estudantes utilizarem. Esses vão ser laboratórios de pesquisa, que é para desenvolver conhecimento, desenvolver coisas novas. Os estudantes também vão poder participar, né, desse laboratório. Mas é um processo um pouco diferente, né? Vai ter um professor que coordena um projeto de pesquisa, se instala lá e seleciona alunos para ajudar ele dentro desse projeto de pesquisa. E há possibilidade de aumento do número de vagas para estudantes? Quantos estudantes tem hoje o nosso campus de Cachoeira? Nosso campus hoje está por volta de 800 estudantes, né? Com o ingresso que a gente está recebendo agora, né? A gente ainda está no meio do processo de ingresso SISU, vagas complementares, né? Mas a gente vai ficar próximo a 900 estudantes quando encerrar esse processo E de tem ingresso. condições de ampliar esse número? Nós temos, se nós tivéssemos preenchimento completo, seriam 1.800 estudantes, então praticamente o dobro. Então não há uma necessidade de aumentar o número de vagas, mas a gente também tem que ser muito coerente no sentido de que analisar o cenário nacional. A gente percebe assim, que não é só Cachoeira do Sul que os cursos de engenharia não têm tido uma aderência dos estudantes, então esse é um cenário nacional, porque infelizmente a matemática e a física ainda dão uma assustada, né, nos jovens, e a gente está trabalhando com uma outra estratégia, né? Então reduzir o número de vagas ofertadas e ofertar um novo curso. Então para isso que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando na prospecção de 2 cursos novos, né? Eu não vou ainda citar nomes deles porque é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade, com muita tranquilidade, e quando cita os nomes as pessoas começam a colocar uma certa pressão. Ah, mas não esse, quem sabe aquele outro, né? Então a gente está dentro de um estudo, né? Já tivemos pesquisas aqui no município, estamos fazendo pesquisa também na região e no estado, porque muitos dos nossos estudantes são de fora de Cachoeira do Sul. Essa pesquisa também vai ultrapassar as barreiras do estado para que a gente tenha números sólidos
para poder justificar a abertura, se for o caso, né, de um desses cursos novos. Professor Dalmolin, o 6º curso de Cachoeira foi muito bem recebido. Com certeza, é o que teve a maior procura no processo de vestibular, de seleção de ingressos que a gente teve agora. Tratando das questões de inteligência artificial. Exato. É ciência de dados e inteligência artificial, né? Hoje o mundo trabalha muito com isso, né? A questão de análise de dados e usar uma inteligência artificial para que ela faça essa análise e te dê uma resposta. Só para entender a importância de um curso desses, há uma disputa lá, uma desinteligência, até pode chamar assim, do presidente americano Donald Trump com uma empresa privada de inteligência artificial, que se recusou a atender às demandas de guerra do governo americano, porque é por uma questão de princípio ético da empresa, ela quer o uso da inteligência artificial que ela desenvolve para fins pacíficos e para o bem da humanidade. E guerra nunca é para bem de ninguém, né? Dizem que guerra todo mundo perde mesmo, vidas, patrimônio, questões econômicas. Então, essa empresa se recusou. Então, veja a importância disso para até usos não recomendáveis como a guerra, né? Então, é uma questão de princípio ético de quem é formado e que tem que aplicar os conhecimentos para o bem de todos e não para prejudicar de alguma maneira. E ontem o Tribunal Superior Eleitoral já baixou normas para o uso da inteligência artificial corretamente nas eleições desse ano, para que não haja influência, né, como já aconteceu na eleição passada, 4 anos atrás, já foi diagnosticado em São Paulo, né, em que se pesquisava nas mídias sociais, etc., que são todas reguladas por esses algoritmos, né, em que se buscava informações sobre alguns candidatos e a inteligência artificial na época, né, dizia que não tinha informação, mas em relação a outros tinha. Quer dizer, nitidamente uma diferenciação, né, professor? Exato, é um algoritmo, né? E a professora Zanandra, que me sucedeu, trabalha nessa área climática, que é uma área que nós temos muitos dados. E é humanamente impossível tu conseguir analisar todos esses dados. E aí vem a inteligência artificial para te ajudar nesse sentido, onde tu monta um algoritmo para fazer a análise desses dados, para compilar todos esses dados. Nós temos agora uma estação do INPE instalada lá no campus que gera uma quantidade assim absurda de dados. Diariamente, assim, de hora em hora, ela te dá a medição do vento, temperatura, umidade, radiação. Então, tu vai tendo um banco de informações muito grande. E aí, na hora de analisar esse banco de informações, a inteligência artificial ela é muito importante. Na gestão da UFSM, vocês usam muito inteligência artificial? A gente está começando a usar a inteligência artificial também, né, na gestão dos processos, no mapeamento dos processos, né, porque ela auxilia, né? Na sala de aula, ela também pode... A inteligência artificial, a gente tem que desmistificar o uso da inteligência artificial. Ele pode ser usado, mas com sapiência. Tu não pode deixar que ela faça as coisas por ti. Ela tem que ser um facilitador. Ela vai te ajudar a prospectar assuntos, até mesmo hoje para te preparar uma apresentação, vai fazer antigamente a gente fazia por PowerPoint. Hoje tem softwares que eles montam a apresentação de uma maneira muito mais dinâmica, né? Então, tu gasta o teu tempo estudando e aprendendo e não perde o teu tempo ali naquela questão de ficar montando e ajeitando e encaixando as coisas, né? Ou seja, para a docência, para o exercício da profissão de professor, é um facilitador e qualifica as aulas. Com certeza. E para os estudantes também. O problema todo é que, às vezes, o uso ele não é completamente adequado. O estudante pega a inteligência artificial e coloca ela a resolver o problema. Não. Se eu não entendi a solução do problema, eu posso fazer uso de uma inteligência artificial para que ela resolva e eu consiga aprender essa solução. Mas eu não posso pegar ela simplesmente e pedir para que ela escreva um texto para mim. Escreve um texto sobre determinado assunto e eu entrego esse texto para o professor. Então, a gente tem agora um processo muito delicado dentro da sala de aula, que é a questão das avaliações, né? Antigamente, tu passava uma tarefa para o estudante, ele tinha que estudar e montar um texto. Hoje, com o advento da inteligência artificial, ele faz isso em 2 minutos, se ele quiser. Mas aí ele não absorveu nada do conteúdo. Então, é um processo que a gente ainda está aprendendo a usar também, e vamos há algum tempo.
Sim, até mesmo, disseste bem, para não ser uma bengala para o estudante, senão daqui a pouco tu tira essa bengala, o estudante não tem conteúdo nenhum, Exato. Né? não tem conhecimento, não tem nada para falar, para conversar. Desaprende a escrever. Também, Bem, não, bom, desde sempre, tu vê que nós estamos ampliando um pouquinho, não estamos falando só das coisas administrativas da UFSC, mas estamos aproveitando aqui o conhecimento do professor Anderson Dalmolin, diretor do campus de Cachoeira do Sul, para abordarmos, desculpe, as questões de como construir o conhecimento também no nível de terceiro grau. Isso é muito discutido no ensino fundamental, no ensino médio, né, dos professores preocupados, né, que os alunos aprendam a aprender. Né, que basicamente esse é o processo. Desde que o mundo é mundo, desde que se sistematizou a educação, existe essa preocupação dos professores de mostrar caminhos e cada um construir o seu conhecimento. Porque cada um tem a sua própria lógica. Né? Os estudantes são diferentes, um é diferente do outro. A apreensão ou a construção do conhecimento que o Freire falava de forma mais objetiva, ela é diferente para cada um de nós. Nós temos as nossas peculiaridades. Mas então, o professor fica ali, a professora, dando dicas de onde buscar informações para esse apropriar de conhecimento. Tá? Antigamente, quando não tinha computador, quando não tinha agora inteligência artificial, que é um processo evolutivo, quais eram os caminhos? A biblioteca, né? Mas não adianta ter uma biblioteca com 20 mil volumes e o aluno não sabe onde procurar. Aí fica olhando onde é que eu acho isso. Pois é, isso aí era ensinado. Então a inteligência artificial pode te dar alguns caminhos, mas não vai te substituir nessa construção do conhecimento. Esse valor tem que ficar com a pessoa e não com a máquina. Exato. até porque quem alimenta o computador e a inteligência artificial somos nós. Se nós, seres humanos, não passarmos dados para a máquina não vai processar nada. Isso aí. Ou vai, né? Vai processar, essa ou é a vai fase- processar essa é a zero. segunda fase. Essa é a segunda fase. Esse é o grande risco, né, professor? Esse é o grande risco, né? Mas eu não acredito que a gente vá chegar a esse ponto, né? A gente tem que usar a inteligência artificial como uma ferramenta, como a gente usa uma enxada, né? Usava uma enxada antigamente para capir, para ajudar no processo. Então, a inteligência artificial, ela está aí, ela é uma ferramenta potente que te abre um leque de possibilidades muito grande, mas é uma ferramenta. Ela não pode ser a solução. A solução é o profissional que tem que apresentar, depois de uma análise muito assertiva daquilo. Né? A gente hoje tem softwares de engenharia que simulam. Né? Antigamente se calculava, eu sou da área de engenharia mecânica, calculava-se tudo à mão. Vou projetar aqui uma estrutura, um chassi de um caminhão, eu calculava isso tudo à mão. Hoje não, hoje tem um software que eu consigo simular os esforços, como é que eles atuam nesse chassi. Mas eu não posso simplesmente jogar no software os números, ele vai me devolver números e eu aceitar aqueles números que ele está me devolvendo como correto. Eu tenho que fazer uma análise criteriosa e crítica, né, da resposta que aquele software me deu. Então, novamente, é uma ferramenta que me auxilia no projeto. Ajuda bastante, agiliza o trabalho bastante, mas é uma ferramenta. Professor Dalmolin, questão de quadro de funcionários, de professores do nosso campus, está completo, está tranquilo? O quadro de professores ainda não está completo. Hoje nós temos 100 vagas docentes, não estão as 100% preenchidas. A gente tem processos de concurso em aberto, né? Mas esse ano a gente vai preencher essas 100 vagas, mas o nosso número são 111. Então nós temos ainda alguns professores substitutos, né, que a universidade nos fornece, enquanto o MEC não nos repassa os códigos de vaga de professor efetivo para que a gente possa completar o quadro. E essa é uma luta da nossa gestão, que até hoje seremos empossados novamente. Então, é hoje a posse? É hoje a posse, então é um dia Muito festivo. bem. Então né? aí, ó, reeleito, professor Dalmolin aí, parabéns. Olha, eu não sabia que era hoje. Eu convidei ele para vir aqui para falar da construção, da ampliação do campus. Mas então, parabéns. Obrigado. Então, mais 4 anos de luta, né? E nessa gestão, assim, já conversamos aí com o professor Giovanni, que é o vice-diretor do campus, né?
que a gente vai lutar muito pela essa questão pessoal nesses 4 anos de gestão, para completar realmente o quadro, né? Já estamos nos organizando para subir a Brasília, no Ministério da Educação, junto com a nossa reitoria. Vamos fazer um movimento aqui em Cachoeira do Sul para que as nossas lideranças também nos acompanhem, né? Para que o campus deixe de ser uma unidade em implantação, para que a gente consiga pelo menos completar essa fase de implantação e partir para uma nova fase de crescimento. Voltando à questão aquela de mais cursos, já que existe espaço físico para abrigar os alunos, né, até 1.800, novos cursos implicariam em mais professores? Sempre implica em mais professores porque abre áreas novas. E aí precisa, por mais que tu consiga aproveitar uma parte, né, dos professores, sempre tem alguma especialidade e a universidade, pelo menos a Universidade Federal de Santa Maria, a gente trabalha com uma questão de contratar profissionais com conhecimento na área específica que vai ministrar a disciplina. Então, implica com certeza em repactuações com o Ministério da Educação para que a gente aumente o quadro de professores. Não, sei que não é diretamente uma questão da UFSM, mas ela tem demonstrado ser parceira do processo. Como é que está a questão do Instituto Federal Farroupilha se instalar em Cachoeira? Recebemos há 2 semanas atrás a comissão, né, do Instituto Federal e eles estão agendando uma reunião com o Instituto para que a gente possa aproximar a reitora da universidade, que nós tivemos a troca da reitora agora no início do ano, né, para retomar essa conversa. O campus ainda continua de portas abertas para receber o Instituto, né, somos parceiros, achamos importante a vinda dele aqui para Cachoeira do Sul, para reforçar ainda mais esse polo educacional que a gente tem aqui, mas esse é um processo muito político, né, a gente tem que ter uma liderança política movimentando todo esse processo. Está aí, ó. Últimas informações, 8 horas agora. Professor Damoli, muito obrigado pela gentileza, obrigado por chegar até mais cedo aqui, podemos antecipar a nossa conversa e sucesso para mais 4 anos como diretor do campus da UFSM de Cachoeira do Sul. Tá certo, né? Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, Tomás também, quando precisar, estamos aí para Não, e já está feito o convite para quando do retornar de Brasília, essa ida ao Ministério da Educação, vem aqui bater um papo conosco e trazer notícias fresquinhas para a nossa comunidade. E esperamos que notícias boas, né? Principalmente, se tudo der certo. Tá certo.